Opa! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu quero te explicar, a melhor forma de você subir imagem para o seu site, como você pode comprimir, deixar a imagem mais leve sem perder a qualidade e o principal é que você consiga manter ali a performance ali do seu site, Um dos principais motivos hoje que a gente vê os sites com carregamento pesado, uma demora ali para carregar, uma alta taxa de desistência, o principal fator, um dos principais fatores é justamente as imagens. Então eu vou te ensinar todo esse passo a passo para você subir imagens com alta qualidade, que não pese seu site e o seu site tenha uma boa performance. Se você for novo por aqui, já esmaga o dedão no like, se inscreva no canal, pois eu trago conteúdo aqui semanalmente para você que é web design ou para você que deseja se tornar um web designer profissional. Inclusive, no primeiro link na descrição tem o link da minha mentoria individual, onde eu consigo te acompanhar, te guiar a estruturar a sua empresa de criação de site que fatura de 4 a 10 mil reais por mês. Beleza? Chega de enrolação e bora lá pro conteúdo. Sempre, como de lei, tomando meu cafezinho. Vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. A primeira coisa que eu quero deixar claro aqui para vocês é em relação ao tamanho das imagens, o formato das imagens, podemos dizer assim. A gente nunca sobe a imagem em PNG para o site, tá? A gente sempre vai converter ela para JPEG, a não ser que seja logo, que precisa ter ali o fundo transparente. Pelo contrário, qualquer imagem, seu cliente te mandou, ou você pegou no banco de imagem, enfim, qualquer imagem que você vai utilizar que esteja em PNG, o primeiro passo é você comprimir essas imagens, Comprimir não, perdão, é converter essa imagem. Como a gente converte? Tem esse site aqui, que é o I Love IMG, então é o site onde eu utilizo para fazer essas conversões, para comprimir. Então, para converter, eu vou deixar o link desse site aí na descrição para você, tá? Então, acessei o site aqui, vem aqui, converter para JPEG, tá vendo? Então, eu clico aqui, selecionar imagem e eu vou buscar essa imagem dentro do meu computador. Então, onde está essa imagem? Aqui eu não tenho nenhuma imagem em PNG, mas eu vou buscar alguma aqui só para exemplificar para vocês, tá? Suponhamos que eu queira converter essa imagem aqui que está em PNG, tá vendo? Eu vou clicar aqui e vou clicar em abrir e clico aqui em converter para JPEG. Ele vai converter essa imagem, então ele vai baixar essa imagem já no meu computador. Então o primeiro passo é converter todas as imagens que estão em PNG para JPEG. Observe que elas estavam em 1 mega, tá? E depois que pelo fato de eu ter convertido ela para JPEG, ela foi para 234 KB, tá? Então olha a diferença. Então o nosso primeiro passo aqui, é colocar todas as imagens em JPEG, porque PNG ele é um tamanho maior, tá? Então isso é o nosso primeiro passo aqui, fazer essa conversão. E aqui no I Love IMG, tá? Para você converter, você pode converter várias imagens, então não precisa fazer uma por uma. Aperta Ctrl e vai selecionando várias, que você vai conseguir fazer essa conversão. Legal? Agora o nosso segundo passo, é converter. Nós já fizemos aqui também. Beleza. Agora eu vou precisar fazer o quê? Redimensionar e comprimir essas imagens, tá? E aí, como assim uma redimensionar e comprimir? Basicamente eu vou diminuir o tamanho dessas imagens. Se a gente olhar aqui, essa imagem que eu baixei aqui agora, deixa eu vir para cá, deixa eu só diminuir aqui para vocês conseguirem ver. Se a gente pega essa imagem que eu acabei de baixar aqui, vamos lá, se eu coloco o mouse aqui em cima, observe que o tamanho dela, a dimensão, tá 1333 por 2000. Isso é muito grande, tá? Dependendo de onde você vai utilizar aí no seu site. Mas, no modo geral, isso é muito grande, esse tamanho, para você subir para o site. Então, o que a gente pode fazer para ainda assim diminuir? Então, eu converti ela de PNG para JPEG, agora eu vou diminuir. Geralmente, como eu gosto de utilizar as imagens, então eu vou vir aqui, de novo, no I Love IMG. Então, aqui é o nosso painel inicial, Então, eu vou vir aqui, redimensionar imagem. Clico aqui, selecionar imagem, vou selecionar essa imagem. Clico sobre ela e clico aqui em abrir. Geralmente, o que eu gosto de fazer? Vou aqui em pixels, tá? Às vezes pode estar assim, por porcentagem, só você clicar aqui em por pixels. E aqui onde está manter proporção, eu desmarco essa opção. E geralmente eu gosto de fazer o seguinte, tá? Eu gosto de colocar ela, a largura dela em 700, tá? Então eu geralmente gosto de colocar a largura da imagem em 700, desde que não seja para a gente utilizar em banner, tá? Isso é importante. Se você for utilizar, se for uma foto para o banner ali, a gente vai precisar de aumentar esse tamanho para que ela não perca a qualidade, tá? Mas se for para utilizar em algum outro ambiente, tá? Eu gosto de colocar ela 700. E aqui onde tem manter a proporção, importante vocês entenderem. Quando é uma imagem só, igual agora, eu quero colocar a imagem da Expert, quero colocar a imagem que for aqui. Eu só venho aqui, redimensionar a imagem e eu vou colocar aqui, por exemplo, 700, tá? E aí observe o que ele vai fazer. Ele vai recalcular, deixa eu colocar aqui, 700, e aqui na altura, se eu mantenho essa opção marcada, o que ele faz? Ele recalcula, de forma automática aqui, tá? Se eu desmarco essa opção, eu vou colocar aqui, por exemplo, 500, e aqui a altura também eu vou colocar 500, ou seja, vou dar um Ctrl A e vou colocar 500, ou seja, eu
que decidir qual é o tamanho que eu quero de altura e de largura, tá? Quando eu utilizo essa opção de eu mesmo marcar essa opção, eu utilizo isso quando eu vou subir imagem de produto. Então, por exemplo, estou criando uma loja, estou criando algum ambiente que às vezes a imagem é um pouco diferente, estou criando um catálogo de produtos, por exemplo, então eu pego essas imagens aqui e eu já coloco todas as imagens do mesmo tamanho, 500 por 500. Agora, pelo contrário, igual aqui, é só uma imagem de uma expert, é só uma imagem, qualquer que seja essa imagem, que não vai se repetir, eu não vou utilizar várias imagens que eu preciso que esteja do mesmo tamanho, eu mantenho aqui essa opção marcada, ó, manter proporção, e aí ele vai fazer o cálculo para mim, por exemplo, ó, ele vai fazer o cálculo para mim automaticamente da proporção ideal, tá? Então, quando você estiver subindo imagem, isso é coisa que às vezes tu sobe a imagem pro site, a imagem fica desregulada, o tamanho de uma fica assim, o tamanho de outra fica assado. Então eu venho aqui e já recalculo o tamanho da imagem que eu quero. Então, por exemplo, 500 por 500, 700 por 700, que aí quando eu subo pro site, todas as imagens ficam no mesmo tamanho, beleza? Então aqui é para redimensionar a imagem, então, ou seja, eu vou diminuir o tamanho dela, as dimensões, mas sem perder a qualidade. Agora eu clico aqui, redimensionar a imagem. E aí tem mais um passo aqui. E agora eu comprimo, clico aqui nesse verdinho, ó, comprimir imagem. Beleza, ele vai me trazer para cá e eu vou clicar aqui comprimir e ele vai baixar essa imagem para mim. Observe o tamanho, a diferença desse tamanho, ó. A gente estava com ela em 1 mega, tá? A imagem ela estava em 1 mega. Depois que eu tirei ela de PNG para JPEG, ela foi para 233 KB e depois que eu fiz esse recálculo aqui, podemos dizer, ela está em 30 KB, tá? Então observe o tão quanto eu diminui o tamanho mais de 10 vezes para poder subir ela para o site, tá? Então basicamente esse é o processo que a gente faz aqui para conseguir comprimir as imagens. Eu vou deixar o link desse site aí na descrição para você. Lembrando que é muito importante você converter caso esteja em PNG, depois disso redimensionar, que é diminuir o tamanho dela ali, e depois você comprime. E tem também mais um passo que eu faço aqui, por isso que é importante ter minha colinha que eu já ia esquecendo, que é basicamente um plugin que a gente instala no WordPress para ele converter as imagens em WebP, né, que é o formato ali, o melhor formato que tem, que é o formato que o Google recomenda, tá? Então depois que eu fiz esse processo aqui no site, eu subi a imagem para o meu site, então criei lá meu site. No final do projeto, eu venho aqui, né, aqui do lado esquerdo, plugins, adicionar plugins, e aí eu vou digitar aqui, ó, o WebP, tá vendo, ó? Digitei aqui o WebP, e aí ele vai me trazer o plugin que nós vamos utilizar, esse daqui, ó, o WebP Express, tá? Eu clico aqui em instalar agora, beleza, então, ou seja, esse plugin vai fazer a conversão de todas as imagens que eu tenho no meu site para o WebP, beleza? Então vai ficar mais leve ainda. Clico aqui em ativar, beleza. Só aguardando aqui enquanto instala, show de bola. Agora aqui em plugins, eu vou vir aqui, ó, onde está o WebP Express, tá vendo? Que está aqui embaixo. Eu venho aqui em Settings ou Configurações, clico aqui, beleza. Ele vai abrir para mim essa camadinha aqui, ó. Eu vou vir aqui embaixo, ó, nessa última opção, ó, Bulk Comfort, tá? Então eu clico aqui Bulk Comfort, beleza. E eu vou clicar aqui Start Conversion. Então, ou seja, ele vai converter todas as imagens para mim, ele vai diminuir, tá vendo? 43%, 45% e 54%. Então, além de todo esse processo que eu já ensinei para vocês, como a gente faz fora ali do site WordPress, eu venho e instalo esse plugin para diminuir ainda mais o tamanho das imagens e meu site ficar ainda mais rápido. Beleza? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, se inscreva no canal, pois meu objetivo aqui é sempre estar trazendo conteúdo de alto valor para você. Tamo junto, forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!